E aí, pessoal, tranquilidade? Estamos aqui, mais uma caminhadinha de leve. Isso aí. Tô gostando desse negócio de fazer caminhada e conversando com vocês ao mesmo tempo. Legal porque geral as caminhadas minhas são solitárias, né? Fico pensando comigo, pelo menos eu compartilho com vocês aqui alguma coisa que eu tô pensando, né? Ó, a Valesca tá na área, Lê, Poliane, Clarissa, tudo bem, gente? Tranquilo? Ontem, né, foi a minha mentoria, né? Eu faço mentoria todo mês lá no programa de produção acadêmica e ontem foi uma mentoria, né? E tava lá e uma participante, né, falou que tava com medo. E ela é gente boa demais, eu gosto demais dela. Ela, queridíssima, ela entrou no PPA, salvo engano, em setembro ou novembro. E desabrochou lá, né? Desabrochou, sabe? E ela disse que estava com medo porque ela estava conseguindo aprovar os textos dela, estava, sabe, conseguindo, inclusive, apresentar em eventos, sendo convidada para palestra. E estava com medo de palestrar, de se expor, né? Tava lá com os receios dela. Então aquilo me tocou, né? E eu tava agora pensando nisso aqui, sabe? Por que no mundo acadêmico a gente tem tanto medo, né? Eu não sei se em outras áreas, digamos assim, a gente tem tanta gente acuada, tanta gente com medo, como tem no mundo acadêmico, né? Como tem no mundo acadêmico. Isso é muito curioso. Como que é um mundo movido ao medo. Movido ao medo. Medo de ser julgado, medo de ser censurado, medo de pensar diferente, medo de agir diferente, medo de compartilhar informação, medo de tanto tipo, né, que no mundo acadêmico tem. Isso é bem curioso, sabe? Eu, pelo menos, não me recordo de ter tanto a lógica do medo na advocacia, sabe? Ou, né, como eu pesquiso muitas profissões de saúde, eu não me recordo de ver isso tanto nas profissões de saúde. Mas no mundo acadêmico é incrível essa parada do medo, né? Parece que é o combustível que envolve o mundo acadêmico, faz parte desse mundo, né? O medo. E é curioso, porque um dos motivos de tanta gente boa, tanta gente, sabe, competente, tanta gente top, não continuar no mundo acadêmico é justamente esse. Medo. Medo. E eu também já tive medo, né? Eu também já tive medo e muita gente tem medo, sabe? E eu queria compartilhar com vocês o que eu respondi para ela, para participante do PPA que falou que estava com medo ontem da palestra, de se apresentar. Quem sou eu para dizer como as pessoas devem superar os medos, né? Eu não tenho nem formação para isso, mas eu vou falar o que funciona comigo, tá? Quem não sabe, eu tenho um pacto aqui no Produção Acadêmica, eu só falo que funciona, né? Isso daí é uma coisa, inclusive, que muita gente fala, né? O bom do Felipe é que ele só fala que funciona, ele só fala que testou, né? Então, o fato é que eu quero compartilhar o que funciona comigo, quando eu também tenho medo, sabe? E eu falei pra ela assim, olha só, você tem todo o direito de ter medo, você tem todo o direito de ficar tímida, você tem todo o direito de ficar apreensiva, com frio na barriga, né? Porque somos humanos, ainda bem que você sente essas coisas, né? Pior do que uns robôs aí que não sentem nada, né? Então,
eu falei para ela, ó, tá tudo bem, né? O fato de você estar com medo. Mostra que você respeita aquilo que você está querendo desenvolver. No caso era essa palestra, essa apresentação em evento que ela tinha. Né? Então tá tudo bem você estar com medo. Só que é o seguinte, como eu, Felipe, resolvo o medo? Não estou dizendo, gente, mais uma vez, que vocês têm que fazer igual, tá? Mas eu, quando eu tô com medo, eu me jogo. Eu vou lá e me incluo na situação mais. Eu me envolvo na situação mais. Eu tento fazer com que seja irreversível. Então, estou com medo de dar uma palestra. O que eu vou fazer? Eu vou fazer logo um compromisso público de que eu vou dar uma palestra. Porque aí fica difícil de reverter, entendeu? Fui chamado para fazer alguma coisa. Eu já faço compromisso público, porque não tem como voltar atrás. E aí o Felipe, com medo, ele perde a força, né? Ele perde a potência, sabe? Então, quando eu mando a real pro Felipe medroso, acaba que eu aumento as chances do Felipe corajoso aparecer, digamos assim, né? Porque a gente tem essa dualidade, todos nós temos essa dualidade, né? Entre a coragem e o medo, né? E pelo fato de ser uma dualidade, pelo menos comigo funciona assim, né? É quando eu dou uma moral pro Felipe corajoso. E fazendo compromissos irreversíveis. Compromissos que eu não tenho como voltar atrás, né? Tem um conceito, né? Não sei se é um conceito, uma parábola, uma história, seja lá o que for, que é o seguinte, né? Tinha um general aí, que eu não sei qual é, né? Essas paradas aqui são tudo no improviso, né? Então, tinha um general aí, e aí, uma das maneiras do general fazer com que os seus soldados ficassem mais empenhados para ganhar a guerra era o que se chama de queimar ponte. Queimar ponte. Então, basicamente é o seguinte, quando o exército passava, ele ia lá e queimava a ponte. Então não tem como voltar atrás, entendeu? Não tem como voltar atrás. Ou você faz ou você faz. Por quê? Porque queimou a ponte. Então não tem como você sair correndo e ir embora, sabe? Você tem que ganhar a guerra. E eu acho que, assim, mal comparando, é um pouco isso quando eu chego e me jogo na situação em que eu tô com medo, né? Eu tô queimando a ponte, porque eu tô fazendo um compromisso público, né? E assim, se vocês pensarem, uma das coisas que eu mais recomendo no programa de produção acadêmica, e que é talvez assim, uma das coisas mais contraintuitivas que existe no mundo acadêmico, é o seguinte: no mundo acadêmico a gente não pode falar nada, porque a gente tem medo de ser censurado, né? Ou não pode falar muita coisa, porque a gente tem medo de ser censurado, ser julgado, ser isso, ser aquilo. E lá no PPA eu chego e falo, ó, faça seu compromisso público, fala para todo mundo, fala para seus colegas aqui na comunidade qual é o seu próximo passo, sabe? Mal comparando, isso também quer dizer um pouco sobre queimar a ponte, né? Ó, quando você chega e manda real pro teu cérebro de que o corajoso vai ser maior do que o medroso, você aumenta as chances de você conseguir aquilo, né? Você aumenta as chances de fazer com que o seu objetivo seja alcançado. Aí você poderia dizer, mas Felipe, por que as pessoas não fazem isso no mundo acadêmico? Por que tá cheio de gente com medo no mundo acadêmico? Eu não sei dizer exatamente o motivo, né? Eu só sei fazer a constatação, né? As pessoas estão cheias de medo no mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico é, na média, virulento. Na média, um lugar hostil. Um lugar que em algum momento virou de poucos para muitos. E não de muitos para muitos, né? Então, tem alguma coisa dentro do mundo acadêmico que fez com que o medo
se transformasse na regra. E as pessoas então passaram a ficar com medo, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de perder o seu espaço. Tá, vamos supor, professor lá, e aí vem um outro professor recém-contratado, e o cara fica com medo de perder o espaço. E aí o que ele faz? Age, às vezes, de maneira acertada, ou às vezes de maneira não tão acertada assim. Então, muito do medo no mundo acadêmico é ocasionado por pessoas que não, às vezes, confiam no seu próprio taco e, né, devolvem uma suposta ameaça que está na cabeça delas, reagem a uma suposta ameaça que está na cabeça delas, né, com que decisões não tão éticas assim. Então tem gente que tem medo no mundo acadêmico porque simplesmente entende que o seu espaço é um espaço que ele tem que ganhar todo dia e que o outro é uma ameaça. Então a pessoa está em constante tensão. E aí o que ela tem que fazer? Fazer com que o outro esteja em constante tensão também. Aí você vê a quantidade de assédio moral que existe em universidades. Sabe? Você vê a quantidade de problemas relacionados à saúde mental que tem nas universidades. Você vê a quantidade de brigas em reunião de departamento, em reuniões de institutos, em reuniões de qualquer coisa. Você vê a quantidade de suicídio que existe no mundo acadêmico. Por quê? Pode ser por conta desse tipo de medo. É o medo de perder o espaço. Então você ataca antes de ser atacado. Tem essa viagem aí. Atacar antes de ser atacado. E esse é um problema, esse é um tipo de medo que aí gera outros medos. Mas tem também mais medos, tá? Se a gente pensar, tem muita gente que tem medo porque está situado numa posição hierárquica. Em geral com orientador. Né? Então, tem pessoas que têm experiências maravilhosas com orientadores e tem pessoas que têm experiências traumáticas com orientadores. O orientador, às vezes, dependendo do orientador, ele não tem o propósito de orientar. Ele tem o propósito de quê? De jogar para baixo, de dominar, de exercer poder, de compensar os seus problemas, né, na cabeça em cima dos outros. Então, existe a situação em que a pessoa tem medo porque a experiência dela no mundo acadêmico foi hierarquizada, totalmente eivada por uma relação de poder e de submissão. Né? Em geral com quem? Com o orientador. Por quê? Porque no mundo acadêmico a gente tem orientadores durante muito tempo, né? Na graduação a gente tem orientador, no mestrado tem orientador, no doutorado tem orientador, no pós-doutorado tem orientador, né? Então, assim, durante muito tempo você pode ter libertação, se você tem um orientador libertador, né? Ou você pode ter submissão. E a submissão gera medo. Então esse é um segundo medo, né, que existe no mundo acadêmico. É o medo que vem do processo de orientação. Mas tem mais, tá? Quer ver um outro medo? É o medo de julgamento. Por quê? Porque no mundo acadêmico é o lugar por excelência de julgamento. Por excelência. Você é julgado no teu artigo, quando você manda para a revista, você é julgado em todas as suas avaliações na universidade, você é julgado quando você vai qualificar, você é julgado quando vai defender, e beleza. O julgamento é a regra. E quando você tem uma situação de julgamento acumulada com a presença de um julgador, uma situação de julgamento, uma banca é um julgamento, uma defesa de mestrado e doutorado é um julgamento. Isso não é bom ou ruim, tá, gente? É o que é. Mas, quando você junta isso com um julgador dentro,
uma pessoa cujo propósito é unicamente reforçar a autoridade dela sobre você e não contribuir contigo com críticas construtivas, com ideias e tudo mais, isso vira algo absurdamente tóxico. Tem gente que, antes de uma defesa, se entope de remédio. Olha o medo. É para ser assim? E às vezes junta com o medo do orientador, mais o medo do julgamento. O orientador mete pilha. Ó, defesa, não sei como é que vai acontecer amanhã na tua vida, não. Capaz de não dar certo. Pô, que é isso? Como é que você fala isso para uma pessoa? Depois a pessoa tá tomando remédio, a pessoa tá gastando com psicólogo, psicanalista. Tem gente se matando. Ah, mas a culpa não tem nada a ver comigo. Que isso? E a nossa responsabilidade com o outro, né? Então, tem gente que tem medo do julgamento. E se você observar, né, tem certos eventos acadêmicos que eu não vou mais de jeito nenhum. Por quê? Porque são eventos tradicionalmente colonizados por julgadores. Tá, a gente pensa julgamento só, o medo de julgamento só de defesa de tese, dissertação, TCC. Mas a gente vê isso um monte de evento colonizados por julgadores. Você chega no evento para apresentar um trabalho e a premissa de quando você apresenta o trabalho no evento é de que ele é um trabalho em produção, ele é um trabalho que você está indo justamente no evento para recolher críticas, para recolher ideias, para melhorar o próprio trabalho. Aí tu chega no evento, o cara quer tirar onda contigo, reforçando, né, a autoridade que ele supostamente tem, sabe? Isso gera um trauma, principalmente quem está chegando, tipo graduando, mestrando, gera um trauma nessa galera gigante. Então tem esse medo do julgamento, né? Tem um medo do julgamento, sabe? Agora, vou falar para vocês. Se vocês observarem, tudo que eu falei até aqui, toda essa lógica do medo que eu falei até aqui, no final das contas, ela é uma corrente. Ela é uma corrente. Pensa só. Se eu hoje assedio o orientando meu, uma orientanda, se eu hoje fico pilhando, julgando, sacaneando um orientando ou uma orientanda, um aluno meu, seja lá o que for, o que eu estou fazendo, provavelmente, é passando a corrente do medo para frente. O que eu estou fazendo é o seguinte: alguém fez isso comigo no meu passado acadêmico, ou faz isso comigo até hoje, e eu estou colocando no outro, estou passando a corrente para o outro. Isso dói no coração, gente. Vou dar um exemplo. Nesses dias, né, eu sempre abro uma caixinha nos stories para dúvidas, né? Para as pessoas mandarem suas dúvidas e tal. Aí, uma pessoa perguntou assim: qual a diferença entre um projeto de pesquisa na graduação e na pós-graduação? Perguntou assim. Se não foi isso, foi mais ou menos isso, tá? E aí eu respondi: nenhuma diferença. Todos os projetos de pesquisa têm que ser excelentes. Tá? Então, não é porque o cara é graduando que eu tenho que falar que o projeto dele é ruim, ou que o projeto dele é pior do que um mestrando, do que um doutorando, do que um doutor. O que eu tenho que fazer é dar as condições para o graduando fazer um projeto excelente. Essa é a minha responsabilidade como professor. É fazer com que o graduando tenha os instrumentos, as ferramentas, as condições para que ele faça um projeto excelente, né? Então, eu não vejo diferença de qualidade de um projeto de graduação para um projeto de pós-graduação, tá? É tudo projeto de pesquisa. O que eu vejo é projeto de pesquisa ruim e projeto de pesquisa bom, de graduação e de pós-graduação,
O que eu vejo é projeto de pesquisa ruim pra caramba e projeto de pesquisa bom pra caramba. Independente se ele é um graduando ou não, se ele é um doutorando ou não, se ele é um pós-doutor ou não. Eu não vejo o autor, eu vejo o projeto. Eu não vejo diploma, eu vejo conteúdo. E aí coloquei isso lá, né? E aí, gente, aí veio uma pessoa, nem sei quem é, e aí me mandou uma mensagem, né? Tirando satisfação comigo. Tirando satisfação comigo. Por quê? Porque ela se sentia ultrajada, porque ela era doutoranda. E eu falei que o projeto do graduando tem que ser bom. E por isso um graduando pode fazer um projeto de pesquisa bom. Independente dele ser mestrando, doutorando, doutor e por aí vai. Veio tirar satisfação comigo a pessoa, né? E segundo ela, o print, olha só a lógica do medo. Pra mim, né? Pra mim. Ai, pra me meter medo tem que ralar muito. Aí ela chegou e falou assim, inclusive o print da minha resposta estava circulando entre outros pós-graduandos e eles estavam espantados. Eu falei, é mesmo, rapaz? Mas por que tanto espanto? Porque eu estou defendendo que um projeto tem que ser bom independente da titulação da pessoa? Porque eu estou nivelando por cima? Que ela quer nivelar por baixo? Quer que o graduando seja pessoa que vai ficar fazendo projeto pequenininho, podendo dar umas ferramentas para ele fazer projetos excelentes? A pessoa tentou me enquadrar. Porque eu estava defendendo que o graduando pode ter excelentes projetos de pesquisa. Assim, julgadora. Julgadora. E não só julgadora, né? Mas é aquela que quer chantagear, aquela que quer agir pelo medo. Falando que divulgou o print pra não sei quem. Que sei quem que, rapaz? Tu acha que eu tô aqui pra dever coisinha pros outros? Eu falo o que eu achar que é importante pras pessoas. E se eu acho que é importante que o graduando tenha condições de fazer um excelente projeto, eu vou falar. Eu não tenho medo. Tá? Eu não tenho medo. Isso não quer dizer que eu tenha razão. Tá? Por quê? Porque eu sou ser humano. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Mas eu não vou deixar de falar por causa de medinho dos outros. De printzinho. Tá? Aí ela chegou, aquela comoção. Mas é isso aí. É isso que eu acredito. Aí sumiu. Com o print dela. Tentou julgamento, tentou medo e no final das contas, né, nem me conhecia, porque sabe que para meter medo aqui tem que ralar muito, que já tô bem cascudo com assediadores e julgadores e é difícil hoje de eu cair numa dessa. Então tentou fazer isso. Agora, voltando, né? Qual é o problema disso tudo? Não é só tentar coagir, tentar chantagear, tentar meter medo. Eu acho que o que me deixa mais espantado, para usar o termo dela, né? O que me deixa mais espantado é uma doutoranda fazer isso. Sabe? Poderia ser uma mestranda, assim, a pessoa que provavelmente sofreu uma corrente do medo, provavelmente foi julgada, provavelmente foi assediada, e ao invés dela quebrar o raio da porra da corrente, o que ela faz? Passa pra frente. Isso é brabo, cara. Isso é brabo, entendeu? A pessoa está em sofrimento, a pessoa está sendo consumida pelo medo. E ao invés dela falar assim, cara, tem que dar um basta nisso, ela vai lá e
passa para frente essa parada e pratica isso com os outros. E se ela faz isso com um estranho como eu, que ela nem me conhecia, imagina o que ela não faz com os alunos dela. Imagina o que ela não faz com os alunos dela, com os colegas dela. Sabe? Porque para a pessoa chegar e tentar me chantagear e me intimidar, você imagina o que ela não faz com quem ela conhece. Então, é muito triste isso, né? Mas é a lógica do medo que impera no mundo acadêmico. E isso é que me dá mais tristeza no mundo acadêmico. É o fato de pessoas que hoje estão sofrendo situações de assédio e julgamento, ao invés de quebrar essa porcaria, que inclusive vai matar elas, sabe? Elas passam para frente e espelham no outro as frustrações que elas têm. Isso é muito, 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 muito negativo, sabe? Eu me considero um cara feliz, né? E um cara sorridente e tudo mais. Às vezes, quando eu tô triste, eu já fico pensando, porra, será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria ficar triste? Eu não deveria agradecer pela minha vida? E aquilo me deixa mal, né? Agora você imagina uma pessoa que passa isso todo dia, julgando todo dia, julgando o dia inteiro, como tem em rede social absurdamente, um bando de julgador, né? Então, sim, em suma, né? Tem muito essa questão do medo no mundo acadêmico. Tem muita gente errada no mundo acadêmico, muita gente que não deveria estar, que não tem a menor condição, às vezes moral, de ser chamado de professor, né? O mundo acadêmico, ele trabalha com a lógica do medo. Trabalha com a lógica do medo, tá? Do julgador, né? Do assediador. Então, este é o modus operandi, pelo menos o modus operandi hoje, né? Tomara que não seja daqui a 10 anos, né? Mas hoje esse é o modus operandi. Agora, todo mundo aqui tem uma responsabilidade. Por mais que você seja a vítima dessa parada, por mais que você passe por situações de assédio, de julgamento, que você não tem controle sobre elas, por mais que sejam coisas tóxicas, a sua responsabilidade é não passar isso para frente. A sua responsabilidade é não passar isso para frente. Porque se você passa para frente, você é culpado disso. Você sai dessa posição de vítima. Porque eu sou vítima enquanto eu não tenho controle do que está ocorrendo. E tem gente que aguenta 4 anos um orientador assediador, né? E é brabo isso. Não dá pra... Não é assim, eu vou desligar esse orientador e ligar outro, né? Então, é complicado isso. Mas a partir do momento em que você faz as mesmas práticas de quem te assediou e quem te julgou, você é responsável por isso. Você está alimentando essa parada. Você está alimentando esse sistema perverso. Sabe? Essa hierarquia pseudo-intelectual que existe no mundo acadêmico. Então, como que você quebra o medo? Como que você quebra o medo? Enfrentando o medo. E às vezes não é fácil. Na maioria das vezes não é fácil enfrentar o medo. Ainda mais se o medo é uma pessoa. Você vê quantas pessoas sofrem violência doméstica e não conseguem sair disso, né? Então, o medo é difícil de enfrentar, mas você só tem um jeito de fazer essa parada, é enfrentando o medo. É fazendo o medo ficar de joelho. Foi isso que eu sugeri.
para participante do PPA. Se joga na parada, vai com medo mesmo. Ó. Parece clichê, mas tem outro jeito. Vai com medo, sabe? E quando você começa a ter o hábito de enfrentar o medo, como outra participante do PPA queridíssima, ela, na aula inaugural dela, no PPA, ela disse que ela já adiou a participação dela em vários concursos públicos. Ela é querida, super dadivosa, uma pessoa maravilhosa. E na aula inaugural ela falou isso. Eu sempre adiei a minha participação em concursos públicos. Eu nunca fiz um concurso público, porque eu chegava e desistia. Ou eu não me inscrevia, ou me inscrevia, mas não ia. E aí tem 10 dias, mais ou menos, eu estava com ela fazendo uma mentoria. Ela chegou assim para mim. Me inscrevi no concurso, vou fazer prova lá é uma universidade da Bahia, eu não sei se é federal, estadual, enfim. Vou fazer prova lá na Bahia e eu tô vencendo esse medo. É muito maneiro isso. A pessoa tava traumatizada pelo processo de orientação do doutorado, traumatizada com a própria carreira acadêmica, e aí ela entra por um processo em que ela compreende que isso não é ela, que isso é externo a ela, e que ela não deve pautar a vida dela por isso, porque é externo, né? E ela vai lá e fala assim, eu vou me enfrentar essa parada. E se candidatou, a seleção ainda vai acontecer, né? E falou e foi e aconteceu. E está inscrita e vai fazer a prova. Você imagina, gente, a pessoa fez graduação, mestrado, doutorado. E aconteceu tanta coisa nesse tempo de medo na vida dela, que ela não ia fazer as provas. Imagina só a responsabilidade que esse orientador tem, ou que essa orientadora tem. Eu sei que é orientadora, porque ela me falou, né? Sobre esse medo dela, sabe? Esse medo dela. E é incrível isso, né? A pessoa está inscrita. Para alguns de nós, isso daí é bobo, né? Está inscrito. Ah, meio bobo. Mas para quem está em processo de sofrimento e quem está a todo tempo evitando de se jogar, de queimar a ponte, é muita coisa. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo acadêmico, é que eu não posso medir os outros com a minha régua. Eu não posso medir os outros com a minha régua. Então, quando você quebra a corrente, quando você chega e fala assim, eu não vou passar essa parada para frente. Porque isso que aconteceu comigo foi um absurdo. Isso que aconteceu comigo gera sofrimento. E essa situação que eu passei foi uma situação vexatória. É assim que você quebra essa parada. E o que vem depois disso? Quando você começa a quebrar isso várias vezes? Vem a dádiva. Você fazer pelo outro. Isso não é num tom competitivo, é porque você quer o bem do outro. Você quer o sucesso do outro, a felicidade do outro. E as coisas que eu falo aqui no Produção Acadêmica, e tudo isso que eu faço, sabe? 2 aulas semanais gratuitas, vídeo todo dia, dica, Telegram bombando, bando de coisa, e curso de produção acadêmica. Tudo isso que eu faço, que no ano passado foram 300 horas, e nesse ano vai ser muito mais, gratuitas, tá? É para chegar e mostrar para você que,
Bora quebrar essa corrente, cara, do julgamento, entendeu? Bora quebrar essa corrente. É possível. Só que a gente quebra essa corrente dando exemplo. A gente não quebra essa corrente só falando. Então cada um que está aqui e respira o mundo acadêmico não pode deixar essa parada continuar. Não pode deixar esse assédio continuar, esse julgamento continuar, essa lógica do medo continuar. A gente é responsável por quebrar essa parada. E aí como que você quebra? Estendendo a mão, ajudando, contribuindo. É não sendo um interesseiro, é não sendo um competidor. É você ajudando as pessoas, sabe? Chega de acadêmico que fica pagando de bonzinho em rede social, moralista, falando que o mundo é assim, o mundo é assado. Mas na hora do vamos ver, tá lá, tocando terror com os orientandos, tocando terror com os alunos. Como tá cheio aí. Né? Então, quebrem essa corrente, gente. Não deixe essa parada continuar, não. Quebra isso. E você só quebra isso dando exemplo, fazendo. Não se quebra a corrente falando, fazendo. Sabe? Desenvolvendo essa parada. Não deixando que pessoas passem por situações de assédio. Não deixando que professores, professoras atinjam até a saúde mental dos outros. E não fazendo o mesmo. Não fazendo o mesmo. Né? Então, essa é a reflexão de hoje, né? Sobre medo. Se você está me assistindo, acha que graduando não é gente e que só é gente quem tem papel, quem tem diploma, tá? Lamento te desapontar, mas eu vou falar isso muitas vezes, assim como já falei. Responsabilidade, é isso. Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui. Deixa eu ver. Ó, a Elisa tá na área, Virna. Isso aí. Grande Janilton, cara queridíssimo aqui também, ó. Aí, respeitar meu pensamento. Ih, essa parada pro julgador não existe não. O julgador só vê oponente. Virna, o julgador só vê oponente, só vê inimigo. Ele foi socializado assim. Então, o julgador vive numa constante pressão. Aí não tem nem como ser feliz, né? Eu não consigo entender felicidade e assediador numa mesma pessoa. Ou é um ou é outro. Já mostra a professora orientadora que vai ser. Exatamente, Poliana. Aquela lá, coitados dos alunos. Coitados dos alunos. Se ela já parte da premissa de que o aluno é um nada, porque ele não é doutor ou doutorando ou mestrando, seja lá o que for, pena dos alunos. Ó, Cláudia aí! Quanto ego desnecessário existe no mundo acadêmico e profissional, na verdade, revela a insegurança dessa doutoranda. Eu acho que não é só insegurança, porque se fosse só insegurança, ela não me abordaria, né? Mas ela veio me abordar e usando a técnica do assediador, do julgador, a técnica do medo, né? Então eu acho, né, na minha leitura, posso estar errado, tá, Cláudia? Que ali ela já está totalmente dentro da corrente do medo, sabe? Ela já está totalmente dentro. E eu espero um dia que ela saia dessa corrente, né? Ó, Renato, é mais fácil replicar um comportamento do que repensar como quebrar essa corrente. Com certeza, Renata. Até porque isso daí, Renata, esse teu comentário me lembrou o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire, quem não sabe, né? Gilberto Freire, super conhecido no Brasil, ele é antropólogo. E ele tem um livro que é muito famoso e excelente livro chamado Casagrande Senzala.
E no livro tem um capítulo sobre a colonização portuguesa no Brasil. Se não me engano, é o capítulo 2, capítulo 3, enfim. É o capítulo sobre colonização portuguesa. E ele vai dizer, Renata, que uma das marcas da nossa sociedade, da formação da sociedade brasileira, é o sadismo. É o sadismo. É o prazer na dor do outro, sabe? E ele vai dizer que isso é uma marca muito, muito, muito forte da colonização e que, na verdade, vai perpassar até os dias de hoje, segundo ele, né? Ele escreve isso na década de 30, eu acho, década de 40, mas, segundo ele, vai perpassar até os dias de hoje, lá da época dele, né? Mas eu acredito muito nisso, né? É o sadismo, sabe? Querer dominar o outro, controlar o outro, julgar o outro. É brabo, né? Meu foco é outro. Meu foco é no Lucas. Lucas que compartilhou que foi aprovado no mestrado. Ele é da psicologia. O cara é incrível, 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 incrível. Já entrevistei o Lucas. Cara maravilhoso. E ele vai ser o primeiro mestre da família dele. Lucas vai ser o primeiro mestre da família dele. E tem gente que vive com sadismo, passando a corrente do medo. O que você prefere? Assim, pra mim, o que me dá mais prazer? Ferrar a vida do outro ou ajudar o outro? Cara, quando o Lucas compartilhou a conquista dele, de que ele foi aprovado em primeiro lugar para o mestrado da Univasf. Enfim, eu acho que é do Vale de São Francisco, né? Universidade Federal do Vale de São Francisco. Acho que é esse. Cara, primeiro lugar. Pô, o cara é o primeiro mestre da família. Que vai ser mestre da família. Eu entrevistei ele, eu não lembro se ele era o primeiro a ter graduação na família. Mas se ele não era o primeiro, ele era tipo o segundo, terceiro. Eu vou perder meu tempo com assediador, julgador, enquanto uns têm o prazer na dor no outro, eu tenho prazer na vitória do outro. E é lindo isso. Então o Gilberto Freire, Renata, vai falar que o sadismo, ele é um traço muito forte da nossa sociedade, tá? O mundo acadêmico, ele é mitidinho no mundo inteiro, tá? É julgadorzinho no mundo inteiro. Mas se a gente pegar o argumento do Gilberto Freire do sadismo, isso explica como que no Brasil a parada desandou tanto, né? Ó, Virna, professor, em caso de humilhação de uma banca com aluno, qual a postura que podemos adotar? Sempre muito delicado isso, né?